Meus amados irmãos, queridos pastores, professores, alunos e estudiosos da Palavra de Deus. Sou o professor Daniel Fontinelli, vou ministrar a sexta aula desta feita sobre o tópico Teologia do Velho Testamento e também sobre o tema Três Teorias da Criação. Dentro deste tópico, eu quero apresentar a criação do homem, as teorias sobre a criação do homem. Vou falar também sobre a alma do homem, a existência da alma, o que caracteriza a alma, o espírito, enfim, como um todo, irei falar sobre a existência do homem. Porque Deus criou o homem? Para que Deus criou o homem? Qual a finalidade da criação do homem? É um assunto muito importante. E também abordarei dentro deste tópico sobre a questão se o homem nasce com o dia marcado para morrer. O homem já é predestinado a morrer com determinada idade ou o homem antecipa a sua morte. Irei falar também sobre a tricotomia do homem na questão da pré-existência, na questão também da divisão do seu corpo tricotômico, corpo, alma e espírito. E eu espero que esta aula seja de muito proveito e que todos possam aprender, também questionar, perguntar, para que possamos aprender uns com os outros. Que Deus abençoe a todos, tenhamos uma aula promissora em nome de Jesus. Na introdução desta aula, eu quero ler um texto sagrado com os amados irmãos, que se encontra no capítulo 2 de Gênesis, no versículo de número 7. E gostaria de chamar a sua atenção para que você entenda realmente o que aconteceu aqui na obra da criação, principalmente do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Primeiro, Deus formou. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, ou o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Eu gostaria de iniciar esta aula pedindo a sua atenção para que você fixe o seu entendimento nesta expressão. E o homem foi feito alma vivente. A partir desse texto, eu quero lhes apresentar um assunto importante sobre a criação do homem, criacionismo, a pré-existência. Vou falar também do traducianismo ou traducionismo, conforme você entenda. E dentro desses padrões e parâmetros abordados nesta aula, eu gostaria que você fizesse uma reflexão para depois fazer seus questionamentos para aprender mais. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre este fato é: o texto diz que o homem foi feito alma vivente. O que é a alma? Eu poderia dizer que um certo escritor chamado Dr. Harold Wilmington, ele escreveu o best-seller Guia de Wilmington para a Bíblia, volume 1 e volume 2, que eu tenho e estudei essa obra com muito prazer. E esta obra fala muito sobre a criação. E Dr. Harold Wilmington, ele defende a tese de que a Bíblia não indica que nós temos uma alma, mas sim que temos um corpo e um espírito. Mas a alma somos nós.
A alma somos nós. Então, se nós somos esta alma, nós não temos a alma, nós somos uma alma. Por isso que o texto diz que o homem foi feito alma vivente. E aí, uma pergunta que não quer se calar, que talvez muitas pessoas fazem, é: onde e como recebemos a alma? Primeiro, existem três teorias que nos apresentam onde e como recebemos a alma. A primeira é a teoria da pré-existência. Esta teoria afirma que em uma existência anterior, os homens eram espíritos angelicais e, como castigo e disciplina pelo pecado, eles foram enviados à Terra para habitarem em corpos humanos. E, na introdução da teoria sistemática de um grande escritor chamado Hermans, da obra de 1979, possivelmente na página 164, ele diz que é desnecessário dizer que não existe nenhuma evidência bíblica para apoiar a teoria da pré-existência. E a outra teoria é o criacionismo. De acordo com essa teoria, cada alma humana é uma criação imediata e especial de Deus. E, na verdade, ela entra no corpo ainda em desenvolvimento, em um estágio provavelmente no momento da concepção. É assim que ele defende. Nós podemos encontrar um texto ou vários textos na Bíblia que aponta para isto, em Eclesiastes 12:7, Zacarias 12:1 e Hebreus 12:9. Além disso, ele diz ainda que é errado dizer que a alma é corrompida pelo corpo, e sim pela vontade teimosa e rebelde do homem, porque na verdade a vontade é um aspecto da alma. A terceira teoria é o traducionismo, que diz que tanto o corpo como a alma são transmitidos através das gerações naturais. E ele se baseia em Jó capítulo 14, versículo 4, em Salmo 51, versículo 5, e também em outros textos como João 3,6 e Efésios 2,7. Agora veja bem, se a criança recebe a sua alma dos pais, então, como Jesus conseguiu escapar da natureza pecaminosa de sua mãe Maria e se manter puro e perfeito? Outro sim, a personalidade de Jesus não veio a existir em Belém por meio do método criacionista ou traduciano. O fato bíblico é indiscutível, é que Deus sempre existiu. E veja o que Jesus afirmou em Hebreus 10:5 e em João 17, versículo 5. No primeiro tópico, eu quero falar sobre a alma do homem. A alma apresenta 4 características básicas, que é o intelecto, a sensibilidade, consciência e a vontade. Na questão do intelecto, é aquele aspecto da alma que diz ao homem se determinada questão é certa ou errado. Ou seja, ele é quem vai detectar se aquilo que ele está fazendo é certo ou errado. Então, na questão do intelecto, é aquela questão do aspecto da alma que diz ao homem se determinada questão é certa ou errada. E cabe a ele decidir. A outra questão é a sensibilidade, que é aquele aspecto que diz ao homem o que ele gostaria de fazer sobre a questão. Ele tem sensibilidade e o que é que ele gostaria de fazer. Na terceira, é sobre a consciência que acusa, que é aquele aspecto que diz ao homem o que ele deveria fazer sobre a questão. E por fim, a quarta característica é a vontade. A vontade é o aspecto que diz o homem sobre o que ele fará, sobre a questão do que ele está com vontade de fazer. São essas 4 características básicas da alma do homem.
e a alma é aquilo que identifica o homem. É algo inseparável do corpo. Ou seja, quando a alma se separa do corpo, é porque o corpo morreu. Por esta razão é que é inseparável. Porque somente através da morte é que separa-se a alma do corpo. Você recebe, por exemplo, um troco a mais. Você vai na padaria e compra alguns pães, dá uma nota de R$ 10 e o vendedor lhe dá troco a mais. Ao perceber a questão, 4 vozes lhe oferecem conselhos. Primeira, a voz do intelecto. Diz que é errado ficar com o troco. Segundo, a voz da sensibilidade. Diz, sim, mas essa quantia me ajudará. E terceiro, a voz da consciência, que diz, devolva o dinheiro, ou eu não lhe deixarei em paz. E por fim, a quarta, que é a voz da vontade, que é a decisão de ficar ou devolver o dinheiro, pois cabe à pessoa decidir. Por esta razão, é que existem 3 níveis de consciência em todos os homens. A tricotomia é a melhor teoria para explicar esses níveis. A autoconsciência, que é através da alma, a consciência do mundo, através do corpo, e a consciência de Deus, através do espírito. A alma, que somos nós, tem o poder de decidir se vamos fazer ou não fazer aquilo que a nossa vontade tem que fazer ou deseja fazer, porque a vontade, na verdade, é um aspecto da alma. No tópico de número 2, tomando por base o texto de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, e o capítulo 2, versículo 7. No capítulo 1 de Gênesis, versículos 26 e 27, assim nos diz a palavra do Senhor. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E no capítulo 2, versículo 7, assim nos diz a benfazeja palavra do Senhor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, ou o fôlego da vida, e o homem passou a ser, ou o homem foi feito, alma vivente. Repetindo o texto que fiz na introdução desta aula, eu quero apresentar essa questão: por que Deus criou o homem? Qual a finalidade de Deus ter criado o homem? Por que Deus criou o homem? Qual é essa finalidade? Há muitas especulações sobre o porquê Deus criou o homem. Para quê? E qual o seu futuro? Qual o propósito de Deus em criar o homem? A primeira coisa que precisamos colocar em mente é: Deus não criou o homem porque Deus se sentia só. Claro que não. Deus não criou o homem para ter um companheiro. Historicamente falando, o homem foi criado para demonstrar e revelar a glória de Deus. Salmos 8, versículo 1, 4 e 5. Isaías 43, versículo 7. Efésios 1, 16. Ou seja, Efésios 1, 11 e 12. Ele foi criado também profeticamente. Para quê? Profeticamente falando, o homem foi criado para demonstrar e revelar a graça de Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7. E é bom observarmos que o homem foi criado com a finalidade de cuidar do jardim e dominar a terra e povoá-la, conforme diz o texto. A adoração a Deus é o reconhecimento da sua majestade e poder,
conforme está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Algumas pessoas e até cantores usam a frase "eu nasci para adorar" ou "eu nasci para te adorar, Senhor", quando na verdade Deus não fez o homem para adorá-lo. Deus não fez o homem para que este o adorasse, mas Deus fez o homem com uma finalidade específica de cuidar do jardim e se multiplicar sobre a face da terra. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus em 4 aspectos. Primeiro, no aspecto espiritual, no aspecto moral, no aspecto racional e no aspecto social. Então são esses aspectos que apresentam o motivo pelo qual Deus fez o homem. Os anjos, por exemplo, eles têm uma característica um pouco superior aos homens. Por isso eles foram criados para adorar ao Senhor. O homem, por ser possuidor tanto do livre-arbítrio quanto da vontade, que é um aspecto da alma, repito, ele pode decidir servir, adorar ou não ao Criador. E neste caso, a queda do homem o afastou da comunhão com seu Criador. Há uma frase que Agostinho falava, que foi um dos grandes patriarcas da igreja antiga. Ele ensinava que o pecado do homem, Adão, consequentemente foi imputado à sua posteridade. O pecado é a raiz dos problemas do homem e refere-se à natureza corrompida que ele recebeu de Adão. Ou seja, o homem não nasce pecador. O homem peca porque é um pecador. O homem não peca porque nasceu pecador. Deus não fez o homem pecador. Ele peca porque ele herdou do homem Adão a natureza pecaminosa. Então Deus criou o homem com um propósito. E esse propósito foi cuidar do jardim e se multiplicar sobre a face da terra, tendo domínio sobre todos os animais. No tópico de número 3, o homem é a imagem de Deus em que aspecto? Amados, a Bíblia Sagrada diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E muitas pessoas acreditam que o homem é a imagem de Deus no aspecto físico. Mas não é no aspecto físico. Porque se o homem fosse a imagem de Deus no aspecto físico, como seria a questão dos que vivem na África? A questão daqueles que vivem no Oriente Médio, aqueles que vivem no Afeganistão, aqueles que vivem na América, pessoas com aspectos diferentes, uns morenos, outros brancos, uns loiros, olhos azuis, enfim. Na verdade, o homem não foi feito à imagem e semelhança de Deus no aspecto físico, mas no aspecto moral, no aspecto social, no aspecto espiritual e no aspecto racional. Porque quando a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, imagem do grego eikon, que significa fazer sombra, e do hebraico tselen, que quer dizer fazer cópia. Então, sendo assim, o homem ele não é a imagem de Deus no aspecto físico, porque Deus é um ser moral, Deus é um ser espiritual, Deus é um ser social e ele é um ser racional. Então Deus fez o homem conforme a sua imagem nesses aspectos, bem como também, como Deus é trino, o homem também é tricotômico, como expliquei no áudio anterior aí acima. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem pensando em revelar a sua graça. Porque se o homem não tivesse pecado, a graça de Deus não seria revelada. Então Deus fez o homem para mostrar a sua graça, para mostrar o seu poder e revelar a sua graça e a sua misericórdia.
Contudo, entendemos que, como somos feitos à imagem e semelhança de Deus nesses aspectos, então somos parecidos com Deus, porque a expressão imagem e semelhança, como eu expliquei, a semelhança no caso aí é demut, que é parecido. Então, parecido nem sempre quer dizer no aspecto físico, porque existe uma palavra grega chamada de hétero. Hétero significa diferente, ou seja, o homem é hétero, a mulher é hétero, mas são diferentes uns dos outros, porque um é masculino e o outro é feminino. No tópico de número 4, eu quero abordar a questão se o homem nasce com um dia marcado para morrer. Primeiro, se Deus tivesse feito o homem já com o dia marcado para morrer, Deus seria injusto. Não haveria necessidade do livre-arbítrio, não haveria necessidade de uma conversão, não haveria necessidade de aceitar a Jesus, não haveria necessidade do homem conhecer a palavra, não haveria necessidade de Deus mandar Jesus para morrer pela humanidade. Então, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus fala que tem posto diante de nós dois caminhos, a vida e a morte. E ele diz ainda: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ora, convenhamos, meus amados irmãos, que Deus tem nos proporcionado o melhor. Assim como nós que somos pais e queremos o melhor para os nossos filhos. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Romanos capítulo 5, versículo 12 fala que a morte veio pelo pecado. A morte é uma consequência do pecado do homem e não uma vontade de Deus. Em outrora, os homens viviam mais. E por que viviam mais? Os homens viviam mais por vários aspectos, por várias razões. Primeira, porque era um plano de Deus que o homem vivesse bem. Era um plano de Deus que os homens tivessem uma vida muito longa, porque os primeiros patriarcas, eles precisavam divulgar a obra da criação. Portanto, se, por exemplo, eles tivessem vivido pouco, como divulgariam a obra de Deus sobre a criação? Adão, por exemplo, viveu 930 anos, Noé viveu 950, Matusalém viveu 969 anos e assim por diante. E existem pessoas que dizem e perguntam até mesmo por que o homem vivia mais e hoje vive menos. Bom, na verdade, eu creio que Deus predestina alguém para uma missão e não para a morte ou condenação. Eu não acredito, ou prefiro não acreditar, que Deus cria o homem já com a data marcada para morrer. Claro que Deus, na sua presciência, ele sabe todas as coisas. Ele sabe quem vai morrer, de quem vai morrer e quando vai morrer. Mas isso não quer dizer que ele tenha tirado do homem a capacidade de decidir servir a ele ou não servir. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E quando Deus falou para Noé, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que os dias do homem seriam 120 anos, ali Deus não está dizendo que o homem viveria 120 anos, que seria a idade do homem. Não. Deus está falando de uma sentença. Ele estava sentenciando a raça humana a 120 anos, que posteriormente, após os 120 anos, Deus mandaria o dilúvio sobre a face da terra. A prova disto é que depois do dilúvio, o filho de Noé viveu 500 anos, outros viveram 400, outros viveram 300, muito mais do que 120 anos. Já encontramos também em Juízes capítulo 13, do versículo 3 ao 5, como eu sempre falo, que Deus escolhe uma pessoa, às vezes no ventre da mãe, para uma missão específica. Em Juízes 13, do versículo 3 ao 5, fala que Sansão, para proteger o povo, foi escolhido por Deus. Porém, a sua morte foi uma consequência do seu pecado. Ou seja, ele desobedeceu às leis de Deus,
as leis do nazireado, ele não podia beber vinho, ele não podia cortar o cabelo e não podia casar-se com uma mulher impura, que foi tudo que ele fez. Por esta razão, ele teve que pagar as consequências e ele foi morto, porque desobedeceu. E em Provérbios capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: Filho meu, não te esqueças das minhas leis, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles quem? Os meus mandamentos aumentarão os teus anos de vida e te dará paz. E nós temos como ilustração também, no livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1, a partir do versículo 1, a doença e a cura maravilhosa do rei Ezequias. O rei Ezequias estava doente para morrer, mas se arrependeu e Deus deu para ele mais 15 anos de vida. Portanto, eu não acredito, baseado na Bíblia Sagrada, que o homem já nasce com um dia marcado para morrer. Eu acho que é um erro grosseiro afirmar isto. No tópico de número 5, eu quero falar sobre a tricotomia do homem. E o que é ser tricotômico? O que é tricotomia? São 3 partes. A tricotomia é a melhor teoria para explicarmos os 3 níveis de consciência em todos os homens. A autoconsciência, por exemplo, vem através da alma. A consciência do mundo vem através do corpo. E a consciência de Deus vem através do Espírito. E às vezes, irmãos, a Bíblia retrata os animais como que fossem possuidores de alma, que do hebraico significa nefesh. Portanto, como o homem é diferente dos animais, então ele deve ter algo mais elevado. E o que é que o homem tem de mais elevado do que os animais? É o espírito. Porque o animal não tem espírito. O animal, ele tem apenas o corpo e a alma. Porque a alma é o fôlego de vida nesse aspecto. Nesse aspecto dos animais, a alma é o fôlego da vida. Já no aspecto humano, é um pouco diferenciado. Porque a alma, ela é caracterizada como o centro das emoções, o psique, o intelecto, que tem alguns aspectos que eu falei em alguns áudios anteriores, a vontade, enfim, são vários aspectos que a alma desenvolve. Então, a diferença entre o homem ter corpo, alma e espírito, por ser tricotômico, da mesma forma que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como Deus é trino, ele fez também o homem tricotômico. Da mesma forma que a água tem 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Da mesma forma que o ovo tem 3 partes, a casca, a clara e a gema. Da mesma forma que o dia tem 3 fases, a tarde, a manhã e a noite. Então, Deus ele faz as coisas com perfeição. E como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, no aspecto moral, social, espiritual e racional, o homem também é tricotômico, porque Deus é trino. E essa tricotomia do homem é que divide ele em corpo, alma e espírito. No tópico de número 6, eu quero falar sobre o destino do homem. Porque, na verdade, todo indivíduo se faz algumas perguntas. Por exemplo, sobre a sua origem, de onde viemos, sobre a sua identidade, quem somos, e também sobre seus significados, por que estamos aqui. Amados, algumas pessoas fazem a seguinte pergunta: para onde iam as pessoas que morreram ou que morriam antes da crucificação de Cristo? Bom, originalmente havia 2 seções do Hades, uma para os salvos e outra para os perdidos. A seção dos salvos é às vezes chamada de paraíso e outras vezes chamada de seio de Abraão, conforme está em Lucas 16, 22, Lucas 23, 43. Após a ressurreição de Cristo, ele
esvaziou o Hades e levou os salvos diretamente ao paraíso. Mateus 16:18. O estado dos mortos não salvos permanece imutável. Eles continuam no Hades, esperando o último julgamento do grande trono branco, conforme está em Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. E os que dormem em Jesus estão aonde? É claro que estão no paraíso, que é uma tipologia de céu, conforme se encontra lá em Atos capítulo 7, versículos 55, 59 e 60, e na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. E também encontramos na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21 e no versículo 23. Então, baseado nisso, o que alguns acham sobre o destino do homem é uma questão de um raciocínio, melhor dizendo, que a pessoa passa a ter o entendimento através do conhecimento da palavra de Deus. E que podemos até fazer a seguinte pergunta: o que alguns acham sobre o destino do homem? O que você acha? Para onde vai o homem? O que você acha? Qual o destino do homem? São perguntas básicas que muitas das vezes pessoas nos fazem essas perguntas e alguns de nós não sabem responder. O cristianismo, que é o crer que estamos com Jesus, os perdidos sofrerão um eterno tormento, porque na verdade os cristãos não serão atormentados. Os cristãos que morreram em Cristo, que vão morrer em Cristo, os que serão arrebatados, não vão provar a morte, como também não vão passar pela grande tribulação. Então, as maiores religiões do mundo, que é o Islã, o hinduísmo, o Hare Krishna, o budismo, eles defendem que a existência eterna será determinada nas obras e na ressurreição mental, escapar do ciclo infinito de nascimento e morte e renascimento. São teses que eles defendem. Os que não são iluminados prosseguem em reencarnação infinita, conforme essas ideologias deles, que é o que eles acreditam. E dizem também que as pessoas não têm alma e também não têm espírito, porque o desejo de alguém pode reencarnar em outra pessoa. Isso é um absurdo. Essas religiões antigas, que são as maiores religiões do mundo, elas defendem essas teses absurdas. E quando, na verdade, se faz a pergunta: qual o destino do homem? Ora, o destino do homem está claro em João capítulo 14. Jesus mesmo disse: eu não vos deixarei órfão, mas eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E esta é a pergunta: onde está Jesus? No céu, ao lado do Pai. Se Jesus está ao lado do Pai, está no céu, e disse que vai nos levar para onde ele estiver, então está mais do que claro que nós iremos para a eternidade com Cristo. Quando ele mesmo disse: eu vou preparar um lugar para vós. Eu não vos deixarei órfão, mas prepararei um lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. O destino do homem não é o pecado. O destino do homem não é a morte. O destino do homem não é o lago de fogo. O destino do homem não é o sofrimento, a angústia. O destino do homem é a vida eterna, com uma ressalva: se ele morrer em Cristo, se ele estiver em Cristo e se a palavra de Cristo estiver nele, este será o destino do homem. Conclusão: sendo assim, se com tudo o que nós ouvimos e aprendemos nesta aula, se a alma do homem é a parte intelectual, que é o seu entendimento, que é as emoções, e a finalidade por que Deus criou o homem, e também se o homem nasce com o dia marcado para morrer,
como também fala sobre a tricotomia do homem e, por fim, o destino do homem. Algumas pessoas dizem que, a vida que importa é agora, porque a gente morre e se acaba. Na verdade, não é bem assim. Após a morte, não se acaba. Após a morte, segue-se o juízo. E o juízo é com Deus. E com Deus ninguém pode barganhar. A pessoa que morrer, que partir para a eternidade sem Cristo, ela não vai ter a oportunidade de barganhar com Deus. Será o juízo final. Será a sentença final. Todo o processo que nós passamos aqui na Terra é um processo de aprendizado e que estamos nos preparando para termos um encontro com o Senhor na eternidade. Por isso, Deus usou o profeta Amós para dizer: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. E também, Jesus disse que todos hão de comparecer ante ao tribunal de Cristo. E Daniel também nós encontramos um texto quando Daniel fala que muitos ressuscitarão do pó da terra, uns para vergonha eterna e outros para a vida eterna. Então, o céu e o inferno é uma realidade. Não é um conto de fadas, não é uma história de carunchinha. Deus fez o homem com um propósito específico. Deus dotou o homem de uma capacidade maravilhosa. Deus deu para o homem o livre-arbítrio. E a alma que está inserida no homem, que é o que caracteriza o indivíduo, que é algo que não se imita, que não existe pluralidade do mesmo indivíduo, os DNAs, as impressões digitais, até a voz pode parecer, até a aparência física pode alguém herdar de alguém, parecer com alguém, mas o DNA é diferente, a alma é diferente. É isso que caracteriza o ser humano. Então, o destino do homem é eterno. O destino do homem é viver com Deus. Por isso é que a palavra do Senhor nos diz que seremos para sempre como os anjos. E como assim? Adorando ao Senhor, sem a questão de ser assexuado, sem se casar, sem se dar em casamento. Então o homem tem um destino certo. Deus fez o homem com um propósito e também o dotou de uma capacidade espiritual, tal qual Deus é, um ser moral, um ser social, um ser racional e um ser espiritual. Contudo, devemos entender e devemos agradecer a Deus por este momento tão maravilhoso que Ele nos concede de entendermos acerca da sua palavra, do seu propósito em nos criar e até mesmo em sacrificar o seu próprio filho para morrer por nós, para não termos a condenação eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nos conceda a cada dia entendimento, sabedoria, para aprendermos e desejarmos muito mais sobre a sua palavra. E como disse o apóstolo Pedro, é que devemos buscar ao Senhor, conhecer ao Senhor, em crescimento espiritual e no conhecimento do Senhor, porque é assim que devemos fazer. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.